Querido, querida, está aqui conosco já, vou me sentar aqui, mas vou cumprimentar. Doutora Roseli, bom dia, paz de Jesus. Querida irmã Érica, seja bem-vinda, bom dia. Amados e amadas, hoje o tema vai falar do dia de ontem? Não, de todos os dias. Porque, na verdade, o tema, uma mãe sábia. Cumprimento primeiro os telespectadores que te esperam. Muito bom dia, né? Você que está aí nos assistindo nesta manhã, neste dia de hoje. Espero que realmente nós possamos trazer uma palavra para você de conhecimento, de sabedoria, de entendimento sobre o que é ser a mãe sábia. Roseli, Olá, a mãe Henrique. sábia, o que significa isso? Então, Henrique, vem muito assim, de acordo com a demanda mesmo de pessoas, de mães, de mulheres, né, que gostariam de saber mais sobre esse tema. Mas eu gostaria, assim, de estar, primeiro, conceituando, né, o que é a sabedoria. Porque a gente fala muito sobre ser sábia, né? O que é ser sábia, né? Segundo a palavra de Deus, a sabedoria, ela é uma virtude dada por Deus que engloba, né, várias outras qualidades, né, como discernir, como avaliar com prudência, com moderação, com equilíbrio, ter uma visão correta, ajustada das coisas, das situações, ter o olhar segundo a perspectiva de Deus, avaliar segundo o olhar da perspectiva do olhar de Deus às situações, né? E diz a palavra de Deus que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? Mas não o temor de medo, mas o respeito a Ele, a honradez, Até de amor a a Ele. palavra a Ele, exatamente, né? Então, a sabedoria, ela é algo assim que é uma virtude, uma qualidade que deve ser buscada, que deve ser cultivada e que deve ser assim buscada em Deus e na palavra de Deus, né? Porque ela pode determinar tanto a vitória quanto a derrota, né, na vida, e ela pode também determinar tanto o sucesso como o fracasso. Então, você imagina você estando, né, com a sabedoria divina, que é diferente da sabedoria do mundo. Então, nós não estamos falando da sabedoria do mundo, estamos falando da sabedoria vinda de Deus, como dom, né, como uma dádiva, que Deus dá a todos que pedem, como fala lá na carta de Tiago, de São Tiago, né, que a sabedoria é dada por Deus àquele que pede. Então, você imagina tendo todo um conhecimento, né, de como se procede, de como você deve comportar, de avaliar situações na perspectiva da palavra de Deus e do olhar de Deus, quanto você vai ter de bons frutos na sua vida. Então, a mãe que é sábia, né, é uma mãe que é desejada por Deus, para poder o quê? Educar os seus filhos, para poder orientar a sua família, orientar os seus filhos, ter a disciplina. Então, você imagina uma mãe que é sábia, que tem a sabedoria divina, né? Que conhece a palavra de Deus, é pautada ao seu comportamento na palavra de Deus, quantos bons frutos ela não irá produzir nos filhos, né? Eu ia te perguntar o seguinte, por experiência a gente vai percebendo que Deus concedeu à mulher não só essa maravilha de gerar uma vida, né, com a cooperação do homem, mas é ela que carrega a vida, nutre a vida, dá um espaço de si mesmo para a vida. Ela tem já aquilo que nós chamamos de bom senso, sexto sentido. Ela sente, às vezes, o filho está longe, estiver passando como necessidade, a mãe tem isso. Isso é uma dádiva de Deus que eu vejo para a mulher em si. Agora, se ela busca, no temor a Deus, a sabedoria de Deus de como conduzir a sua vida como mãe de filhos no mundo de hoje, ela pode também se perder no meio do caminho, doutora, deixando de levar pela parte humana e por isso, às vezes, como a senhora diz, é negativo? Sim.
Por isso que nós observamos, né, como que nós vamos observar muitas vezes se a mãe está sendo sábia ou não. É pelos frutos, ou seja, pelo comportamento dos filhos, né, de como os filhos estão sendo ensinados, estão sendo educados, estão sendo disciplinados. Né? Então, uma mãe sábia, na sabedoria de Deus, ela não desiste desse ensinamento, colocar o filho no caminho de Deus, da moral, né? Sim, sim, porque a mãe que é sábia, ela tem o entendimento que muito do caráter do filho passa pela instrução que ela dá, passa pela educação, passa pelo amor, passa pelo afeto. Então, muito do que a mãe é e de como ela transmite, o filho vai absorver. É por isso que é importante nós tratarmos desse assunto para evitar com que os filhos possam depois produzir ou colher, né, frutos amargos na vida. Né? Eu penso que a sabedoria da mãe já inicia-se logo quando ela sabe que está grávida, porque a partir daí, então, ela vai trabalhar nesse filho, né, a partir da gestação, segundo a palavra de Deus, né, que vendo que o filho é a bênção, é a herança do Senhor, já muda a perspectiva, né, de como ir tratando esse filho já desde a concepção, desde o momento em que ele foi concebido. Né? Então, ter esse olhar de amor, esse olhar de cuidado, de proteção, esse bem-querer desse filho, né? Muda completamente aí o caminhar, o desdobramento de como vai ser depois a educação, de como ele vai ser recebido, porque a gente sabe muito bem, né, a diferença que causa num filho, psicologicamente, quando esse filho é amado, quando esse filho é bem desejado, quando ele é bem querido na vida, e daquele que infelizmente não foi. Né? A gente sabe a carga emocional, a carga de rejeição que vem sobre o filho quando a mãe ela não é dirigida pela sabedoria do alto, mas sim pelo conhecimento ou pela simplesmente inteligência que lhe foi dada, né? Ou mesmo a experiência que ela teve na vida. Né? Então, ter a experiência da vida, ter a inteligência, ter as leituras, boas leituras, sem dúvida, né? De que a psicologia promove, de conhecimento humano, de desenvolvimento infantil, é excelente, precisa sim, né? Não estou descartando isso, eu estou agregando mais a isso, é a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, né? Aquilo que como Deus olha, como Deus estaria assim pensando o projeto de Deus para a vida daquela mãe, para a vida daquele filho, né? Talvez seria maravilhoso começarmos com nossas crianças desde pequeno, mas e se começamos errado? Então, talvez você que é mãe tenha uma pergunta: como você pode adquirir a sabedoria de Deus agora para reparar, talvez até falta de conhecimento, algumas coisas que aconteceram? Mas eu queria dizer para a doutora Roseli que na Sagrada Escritura, já no livro de Êxodo, a gente sabe que teve uma mãe que era uma mulher, uma filha de Levi, que foi casada também com um homem da casa de Levi, e que ela deu um filho, à luz a um filho, mas a palavra diz, vendo que ele era formoso, escondeu ele durante 3 meses. Por quê? O faraó estava matando os filhos, as crianças, porque o povo hebreu estava crescendo demais, ele estava com medo de tomar conta. Como uma mãe que podia brigar com o faraó, brigar com a política, esconde o filho para preservá-lo, né? Você está falando da história de Joquebede, né? Que é a mãe de Moisés, né? A mãe de Moisés foi instruída por Deus. Uma sabedoria ela teve divina. Mesmo essa sabedoria de cuidar, porque ela tinha outros 2 filhos, né? A Miriam e Arão. Isso. E depois Moisés, que veio. E nessa época havia mesmo essa perseguição do faraó para que não deixasse nascer filhos homens, né? Para reduzir a população dos hebreus. E aí a mãe, então, se arriscou, ela não pensou em nenhum momento em abortar essa criança, ela arriscou a própria vida, né, para que ele pudesse ter vida.
Já Aí que o já faraó também começa- tinha mandado não deixar as parteiras assassinassem as crianças. Isso. Ela foi preservada disso, ela não teve medo. Não teve medo e por quê? Aí já existe um princípio de sabedoria. Divina. Tá? Divina mesmo, né? Porque a mãe sábia, ela dá um amor que é incondicional para o filho. Né? A mãe sábia, ela ama o filho sem condição a ponto de arriscar a sua própria vida para que o filho pudesse ter vida. Então, o que ela fez? Ela arquitetou um plano, segundo a inspiração de Deus, né? Fez um cesto, né? E impermeabilizou esse cesto, pôs essa criança ao cuidado, bem envolvido nesse cesto, e pediu para que a irmã, a Miriam, fosse acompanhá-lo, colocando na água, né, próxima onde estava banhando a filha do faraó. E essa irmã de Moisés acompanhou a Miriam. Então, o movimento do cesto na água, até o ponto em que essa filha foi despertada, a filha do faraó foi despertada e viu aquele cesto, e ao abrir o cesto, viu Moisés ali salvo. E a irmã Miriam acompanhou, e ela se fez que não era irmã, que não era conhecida, mas então ela se propôs a ajudar a cuidar dessa criança que já é irmão, que era irmãozinho. Até para amamentar, ela disse, tem uma mulher que pode amamentar esse menino. E que era a própria mãe dele. Que era a própria mãe. E a filha, então, de Faraó, pagou, inclusive, para que ela amamentasse o filho. Gente, que estratégia maravilhosa. Só Deus poderia dar um caminho desse para a mãe. E essa que é a diferença, né, de quando a mãe ela é ligada a Deus, ao Espírito Santo, né, que ele dá a instrução correta, na medida certa, não, para avaliar, para poder ponderar o que é que se deve fazer ou não, né? E é interessante, doutora, a gente não pode, vamos dizer assim, limitar essa questão da mãe sábia só na transmissão de ensinamentos, né? Ele vai muito mais além do que isso. Porque transmitir ensinamentos, passar conhecimento, isso qualquer pessoa pode fazer, mas parece, pelo que você está dizendo e abrindo assim o conhecimento, a mãe sábia, ela faz muito além, né? Conduzida por Deus, muito mais do que transmitir conhecimento e ensinamentos para o filho. Sim, e que nem a estratégia foi dada para Joquebede, foi uma estratégia divina, inspirada mesmo por Deus. Né? Por quê? Porque ali estava o libertador do povo. Imagine se ela, né, que não sabia do propósito que Deus tinha para aquele filho, pelo medo dela, pela covardia dela, ela tivesse abortado Moisés. Percebe outra coisa, doutora? Quantas pessoas... Moisés não teria vindo. Então, Moisés quer dizer salvo pelas águas. Ele foi salvo pelas águas para salvar o povo que ia passar pelas águas. Não é tremendo isso? Só pode ser sabedoria de Deus, não é? Com certeza. Um povo que estava esperando um Salvador, um libertador de 400 anos de cativeiro no Egito. Né? Chegou o dia, né? E esse dia estava preparado já por Deus, e essa mulher que foi sábia, que tinha Deus, né, nela, ela pôde, né, se despojar, pôde enfrentar o medo, ser corajosa o suficiente e preparar esse filho mesmo correndo esse risco todo. Então, essa é uma diferença entre ser uma mãe que tem uma instrução, né, um conhecimento do mundo, um conhecimento talvez psicológico ou de experiências mesmo que ela tenha passado, de uma mãe que, além de ter a experiência de vida e que traz um conhecimento humano, ela está plena também do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, do propósito de Deus. Muito bem, eu tinha um comentário para fazer com o doutor Roseli, vou deixar para o bloco, que nós estamos em cima da hora. Quero agradecer a sua audiência, que você ligue para você que é mãe, que você faça a sua pergunta também. Como agora restaurar as coisas que eu fiz, às vezes, impensadamente, ou querendo proteger demais, não vi outro lado? Faça a pergunta, aproveite o programa de hoje, né? Estamos aí, uma mãe sábia. Doutora Roseli, vamos dar sequência da sabedoria divina no coração de uma mãe.
Então, Henrique, nós vamos falar um pouco sobre as características principais, né, de uma mulher que é sábia. Bom, basicamente, a mulher que é sábia, ela percebe, ela sente que ela é coluna da família. Uhum. Ela é a base, ela é a que sustenta a casa, né? Ela é uma mulher que é mãe guardiã. Sim. Ela guarda a casa, ela protege a casa, ela protege os filhos. É uma mulher que cuida, é uma mulher que zela, né, pelo bom andamento da dinâmica da casa, da família, dos filhos. Então, são características importantes. É uma mulher que está aberta, é uma mãe que está aberta a dialogar, a disciplinar, a instruir, né, a motivar os filhos. São muitas as características positivas da mulher, da mãe que é sábia, né? A mãe que é sábia, ela é, acima de tudo, obediente a Deus e à palavra de Deus. Sim, acho que é um ponto imprescindível, né, doutora? Com certeza, porque a mãe, quando ela é obediente a Deus, ela vai transmitir isso com facilidade para os filhos. Por quê? Porque o comportamento, ele causa muito mais um movimento de impacto, de transformação, mais do que palavras, né? Então, o exemplo é muito mais forte do que aquilo que você fala. Sim. Então, o que adianta uma mãe dizer para o filho, olha, você precisa ir à missa, ou você precisa rezar, mas se ela não vai à missa, se ela não faz, se ela não reza, se ela não ora, se ao menos ela pega a palavra de Deus, né, e ensina os filhos. Então, o exemplo, né, a atitude, a comunicação, o diálogo precisa ser coerente, precisa ser de uma forma que os filhos possam ver este comportamento que a mãe está tentando dizer, falar através de seu próprio ato, não é mesmo? Sim, eu vejo que primeiro de tudo é em mim, né, doutora? Sim. Para que uma mãe seja uma mãe sábia e conduza a criação dos filhos, os cuidados com a casa, primeiro ela vai ser aquilo para depois transmitir tudo aquilo que precisa transmitir na sua casa, no seu lar, com aqueles que Deus confiou a ela. Com certeza. E por isso que eu vejo assim, que essa sabedoria que a mulher e mãe necessita conquistar, porque lhe capacita, às vezes, a desenvolver estratégias importantes diante dos problemas, dos conflitos, né? Para que ela possa, então, resolver de uma forma que seja com prudência, com moderação, né? Com justiça, né? Com equidade e com amor, né? Então, reúne, né, um arcabouço mesmo de características, a mãe que é sábia, e ela é vista, e diz a palavra de Deus, que ela é elogiada pelos filhos. Sim, com certeza. Né? Então, a mãe é elogiada pelos filhos, né, Henrique? Nós sabemos que uma mãe que se deixa levar pela sabedoria de Deus, ela é bem querida. Bem querida, é verdade. Né? Ela é amada, ela é desejada. As pessoas desejam estar com ela porque sabe que que toda aquela instrução, que todo aquele saber não parte somente dela, mas vem do alto, né? O Érica, você como filha, lembra de alguma coisa que sua mãe teve assim, uma sabedoria que não era dela? Para guiar você, que é a filha mais velha? Ah, sim, vários momentos, né? Principalmente no trato com o pai, né? Essa intermediação que minha mãe soube fazer muito bem, fez com que eu visse muitas vezes certas atitudes do meu pai, não como de uma pessoa autoritária que queria o mal, que na maioria das vezes era a forma com que eu via. Mas ela conseguiu transmitir, olha, ele não deixa você em tal lugar, não porque ele é mal, mas porque ele te ama, está te protegendo. Então, esse papel eu vejo assim, dessa forma de abrir o meu olhar para essa postura, essa forma de ser do meu pai, foi muito importante. Eu vejo que foi realmente
uma atitude muito sábia dela. E talvez, a doutora, se a mãe dela se deixasse conduzir pelo humano, separava o relacionamento dela com o pai, como acontece muito. Sim. Então, preciso saber que eu preciso da sabedoria de Deus para como resolver um problema que é grave, é relacionamento. É. Então, há um tempo atrás, eu estava conversando com uma senhora e ela me dizia assim, que ela teve um marido alcoólatra, que deu muito problema, e ela teve 3 filhos e ela não conseguiu educar esses filhos conforme ela achava que devia educar, porque diz que o pai arrastava muito mais, trazia muito mais para o lado dele, né, desse lado de imoralidade, né, desse lado mais assim, ligado às coisas erradas, né? Então ela não tinha tanta força, embora ela tentasse, embora ela buscasse fazer de todas as formas com que esses filhos pudessem escutá-la, mas os filhos escutavam mais o pai, né? E então ela estava queixosa. Por que isso tinha acontecido com ela? E logo depois de algum tempo, conheci uma outra senhora, você vê que interessante. E ela veio me falando assim, que também ela teve um marido que foi alcoólatra e que ela teve 2 filhos homens, e que ela tentou de todas as formas criar bem esses filhos, embora com toda dificuldade em relação ao comportamento do pai, de ser adicto, né, viciado no álcool, ela passava muita vergonha, os filhos também passavam muita vergonha, mas ela tinha o cuidado, né, de ressaltar para os filhos aspectos positivos do pai e dizia que aquele alcoolismo se tratava de uma doença, né? Então, e ela buscava muito em Deus, buscava muito, era uma mulher, é uma mulher de muita oração, buscava muito em Deus a formação dos filhos e a saúde, a recuperação do marido, e os filhos viam ela orando e buscando e tratando bem o marido. Já a primeira não fazia isso. Aí, vendo a diferença das 2 mães, a primeira, o primeiro caso, né? Esses filhos, eles tiveram, infelizmente, assim, uma vida difícil, desregrada, tiveram insucesso nos seus casamentos, e no segundo caso, esses 2 filhos, eles se casaram bem e estão participando da comunidade ativamente. Então, são 2 mulheres de 2 maridos alcoólatras com histórias, com um desfecho diferente um do outro. Com procedimentos diferentes. Sim, porque uma buscava incessantemente, através da palavra de Deus, saber como instruir, como lidar com essa situação difícil que era por causa do marido, né, e o pai. Essa força. E a outra não teve. E nós sabemos, doutora... Por isso que a sabedoria determina o seu sucesso, né, ou o seu fracasso. Ou a sua vitória ou a sua derrota. Depende de como você vai fazer a tua escolha, né? Deus colocou lá em Gênesis, escolhe a bênção para que tenhas, para que tudo te vá bem, né? Então... A gente sabe que é uma minoria, mas é uma constatação. Às vezes, por falta dessa sabedoria divina, muitas mães que já sofrem desprezo, carência afetiva, né? Ela acaba num momento assim que o marido, o pai, tem uma atividade que desonra a família, envergonha a família, de colocar os filhos contra o pai, né? De colocar contra, porque ela está machucada também. Então, eu acho tão bonito a senhora falar isso, porque ela soube com sabedoria fazer com que eles olhassem o lado bom daquilo. Sim. E visse aquele ruim como uma doença, no caso do alcoolismo, né? Mas a tendência é justamente você já está machucado, porque está desprezado, carente e tal, você acaba jogando outras pessoas e os filhos contra a outra pessoa. Porque aí depois a gente vê o caos que fica emocionalmente em todos. Sim. O peso que os filhos carregam, né? De decisões ou de atitudes ou mesmo de fala das mães que são guiadas pelos seus próprios traumas ou pelas suas infelicidades, né? Ou a sua ignorância,
né, estava vindo para cá e estava ouvindo uma história em que a mãe, infeliz com o marido, coloca o peso sobre a filha de tentar resolver a situação entre eles dois. Quer dizer, não é uma atitude de uma mãe sábia. E não é papel da filha. Não é o papel da filha. Então, a mãe precisa, sim, sair daquele enredo de vitimização, né? De que, coitada, eu fiz uma escolha errada, agora então eu não sei o que fazer com essa escolha e deixo para o filho ou para a filha tentar resolver e assumir essa escolha. De uma causa que não lhe compete. Então, não é uma atitude de mãe, né? Que está usando a sabedoria, que está buscando, né? Não estamos aqui para julgar o comportamento da mãe, mas quando essa mãe ela é imbuída da sabedoria do alto, o Espírito Santo vai falar na consciência dela de que aquilo não é bom. A postura, a palavra. Exatamente. E qual é a sua pergunta para a doutora Roseli? Qual é a situação que você está vivendo, seja com sabedoria de Deus ou sem sabedoria, que você quer uma orientação de uma pessoa que, além da sua profissão, se agarra na palavra de Deus, porque sem ela não tem chão. Nós estamos construindo nossa vida na areia, sofremos e fazemos sofrer as pessoas. Nós sabemos também, doutora Roseli Cristina, que o exemplo de Maria, mãe do Senhor, é realmente de uma mãe sábia. Sim. Ela soube escutar Deus, mesmo questionando a impossibilidade de ser mãe, sem ter relacionamento com José, ela soube escutar e esperar que aquilo acontecesse. Sim. Sem se rebelar. Sim, temos E exemplos, também, talvez, né? até como a mãe de Moisés, ela não pensou no seu julgamento, no seu sofrimento, né? Ela se entrega e espera. Sim, então, essas mães, né, que são cheias do Espírito Santo, e Maria Santíssima, ela é o ápice, né? Exemplo maior. É o exemplo maior, né? A coroação mesmo de comunhão plena com o Espírito Santo. No momento em que ela foi visitada, ela não pensou em si, sim, ela pensou na vontade de Deus, faça-se em mim segundo a vossa vontade, né? Mesmo correndo o risco de ser morta, de ser apedrejada, rejeitada, né? Rejeitada, enfim, mas e ser morta, né? Apedrejada mesmo. Então, aí é a diferença da mulher que está em sintonia com Deus, com o Espírito Santo, daquela que está agindo segundo a carne, segundo o pensamento humano. Segundo a própria vontade. Segundo, né? Exatamente. Então, a que é conduzida segundo o pensamento humano, ela é pobre, ela fica empobrecida e ela não tem como passar isso adiante para os filhos, né? Porque numa hora de uma necessidade, de um desafio, ela vai agir segundo o conhecimento humano. Apenas. Mas se você tiver junto o conhecimento de Deus, o conhecimento do Espírito Santo, você vai ter força, você vai ter sabedoria, discernimento para poder fazer o que é necessário da melhor maneira possível. Né? Perfeito. A nossa querida diretora Eliane poderia aí ver se localiza para nós a anunciação, para a gente não perceber como algo assim utópico, fantasioso, não. Mas que a gente entre no conteúdo de que o que Deus quer fazer através de uma mulher, deu a ela liberdade para ela entrar na vontade de Deus ou não, ou ficar bem consigo mesmo. Mas olha o que aconteceu na Anunciação. Vamos ver. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, Maria, cheia de graça. O Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. Meu Deus! Não tenha medo, porque você encontrou graça diante de Deus. Você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus.
Deus dará a ele o trono de Davi, do qual você é descendente. Seu filho reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como vai acontecer isso? Se eu não vivo com homem algum? O Espírito Santo virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Sua parenta Isabel, apesar da velhice, também concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já está grávida há 6 meses. Para Deus, nada é impossível. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a sua palavra. Doutora Roseli, o que me chamou a atenção, embora seja uma dramaturgia bíblica, está na palavra de Deus, é que, ao responder isso aqui, ela já tinha, como talvez muitas moças judias, o temor a Deus, não o medo, o temor a Deus. Ela questiona humanamente falando, claro. Quando ela escuta com o coração a palavra de Deus. E ela podia dizer sim ou não. Mas ela toma uma decisão de que tudo que vai acontecer é por sabedoria divina. E ela tem essa sabedoria, como dizer isso aqui. Então, é algo que na tradição, né, judaica é muito ensinado, é a obediência. A obediência, ela anda junto com a sabedoria. É algo que, infelizmente, nós perdemos muito na nossa sociedade, na nossa cultura, é a obediência aos pais, é a honradez aos pais, a obediência à palavra de Deus. Infelizmente, a obediência foi colocada de uma forma assim tão cega, tão assim imposta, que parece que as pessoas elas têm assim um certo receio de serem manipuladas, uma de serem como que eu vou obedecer, né? Eu vou me tornar presa, vou me tornar engessada, vou me tornar cega, vou me tornar um cordeirinho, né? Diante da obediência. Pois é, mas a obediência, ela é irmã da sabedoria. Porque quando Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, o que ela fez? A não ser obedecer aquilo que o anjo veio trazer da parte do Senhor. Né? Então, a obediência foi que abriu a porta do céu para nós, assim como a desobediência de Eva fechou a porta para nós, a obediência de Maria abriu a porta para nós. Então, a obediência é a chave, é um segredo, e só entra por ela os humildes. E Maria foi humilde, Maria é humilde. Então, a sabedoria, ela tem várias irmãs, a obediência, a humildade, né? A constância, a perseverança, né? O despojamento. Às vezes até o silêncio. Sim, e é impressionante. E graças à obediência, nós podemos, então, ter a salvação em nós, né? Amém. Através de Jesus. Então, palavras que nós estamos querendo que você em casa agora aproveite esse intervalo para ligar para nós. Qual é a sua dificuldade de ter assim, essa sabedoria de Deus para conduzir momentos da sua família, na sua própria vida de mulher, de mãe, né? Como é que vai fazer? Você que está grávida, fica preocupado como é que vai cuidar do neném, né? E você que já tem filho, às vezes alguns se descaminharam, como você faz? Liga agora, aproveita esse momento para que a gente possa, com a doutora Roseli e Cristina, juntos, tentarmos discernir novos caminhos para uma nova vida. As obras de misericórdia que a Igreja propõe no Jubileu é consolar os que choram. Por essa razão, o Papa reuniu-se com algumas pessoas que representaram aqueles que passam por situações dolorosas.
Alguns perderam os filhos em acidentes de trânsito, outros em acidentes de trabalho e outros na guerra. Sono la mamma di Raffaele e Chiara. Eu sou a mãe de Rafael e Clara, presentes aqui, e de Antônio, meu primeiro filho, que está no céu há quase 5 anos. Ele, inexplicavelmente, decidiu tirar a própria vida com apenas 15 anos de idade. Antônio levou para o túmulo com ele a minha vida e a minha mente. Mas naquele momento devastador, o amor de Deus foi derramado na minha vida. Todas as minhas lágrimas foram enxugadas, e Ele me deu força. Este amor me mantém e me impede de ir à loucura, destruindo a mim mesma e a minha família. 5 anni fa ho perso mio fratello. Avevo solo 9 anni. Meu nome é Rafael, eu tenho 14 anos. 5 anos atrás eu perdi o meu irmão. Eu tinha 9 anos e minha irmã 5. Eu me senti abandonado durante esse tempo. Eu experimentei uma grande raiva, principalmente de Deus, perguntando por que Ele tinha me privado da companhia do meu irmão. Isto me afastou da igreja, mas gradualmente amadureci e cresci. Acima de tudo, vendo a força dos meus pais, que seguiram em frente. Eles seguiram em frente com a nossa família. Que maravilha. Doutora Roseli, que me chamou a atenção foi o primeiro momento. O rapaz, o filho da mulher, com 15 anos, tira a vida. Ela não entendeu, ela entrou em caos, ela se enterrou com ele. Mas ela volta. E no amor de Deus, ela restaura esse amor pelo filho, por ela mesma e para a família, a ponto do filho vir dizer isso, que ele teve raiva de Deus, mas que ele também volta. Foi uma mãe sábia. Sim, acredito que sim. Humanamente, como qualquer um de nós, se cai o chão, perde o chão. Sim. Mas a sabedoria de Deus estava ali. E como que o exemplo, né? Como a gente havia falado, o exemplo, quer dizer, os pais continuaram indo, né, à igreja, continuaram buscando a Deus. Mesmo e sem isso entender. fez com que o filho voltasse à igreja, né? Então, veja só que como que é o exemplo dos pais, né? Então, eu acredito sim que foram movidos pela sabedoria do alto, né? E a primeira lá, a mãe que perdeu o filho, que se suicidou também, sem dúvida, ela poderia ter se entregado a um desespero. E aqui vale também a gente falar sobre as mães que perdem os seus filhos, né? Como que essas mães vivem essa maternidade, essa dor da ausência dos filhos, né? Com muito respeito, com muito sentimento mesmo, a gente abarca esse tema, esse momento, para essas mães que tiveram seus filhos ceifados, né? Porque não deixa de ser uma inversão da ordem, não é mesmo? Verdade. Primeiro, por uma ordem natural vão os pais, depois os filhos, mas aí é rompida essa ordem. Eu acredito que uma das piores dores para os pais é perder de fato, né, os filhos. Então, assim, o nosso sentimento, né, o nosso pesar por essas mães que certamente foram mães de verdade, foram e são mães, continuam sendo mães, né? Mesmo que os filhos estejam já no céu, mas que a força do alto, a sabedoria de Deus esteja em seu coração para você seguir adiante a vida, né? Sim. Nós partilhávamos, né, até durante o intervalo, doutora, também essa questão das mães sábias que muitas vezes centralizam no material para os seus filhos, né? Na verdade, não seriam mães sábias, né? As mães que centralizam na questão material para os seus filhos e deixam de transmitir o que é de mais importante, que é essa presença de Deus, né? O que a senhora teria para falar a respeito desse ponto, que eu acho que é tão importante, dentro da atualidade que nós vivemos, a gente vê essa realidade acontecendo tanto, né? Na criação dos filhos pelas mães. Mas é uma constatação, isso que você está levantando aí é realmente uma realidade, uma verdade que nós depois vamos observando aí os frutos, né? O comportamento desses filhos, que muitas vezes são filhos que não têm referência, né? Há uma total ignorância da parte espiritual, da parte moral, da parte religiosa, né? E eles ficam sem referência da vida, né? Daquilo que é importante, porque os pais não estão sabendo educar os filhos para o essencial da vida. Querem educar os filhos para serem excelentes profissionais, tá? Para terem dinheiro, para terem sucesso,
para terem talvez uma segurança material, mas não estão educando os filhos para Deus, né? Para o fim, para se preparar para aquilo que é o mais importante, porque essa nossa vida ela passa, né? E passa rápido, mas você vai passar para ir a um destino. E que destino é esse que você está preparando o seu filho? Para o destino somente neste mundo ou o destino para a vida eterna? Então, nós escolhemos desde já, através, né, das escolhas que os pais fazem para os filhos, qual é o destino que os pais estão dando para esses filhos? Né? Estão destinando esses filhos para Deus ou estão destinando esses filhos para usufruir, para desfrutar somente as coisas do mundo, né? O que o mundo pode oferecer, o que os prazeres do mundo, o que o dinheiro pode comprar, não é mesmo? Aí criam filhos rebeldes, inseguros, insaciáveis, né? Criam filhos que vão buscar talvez uma satisfação para a alma dele ou para uma felicidade através das drogas, né? Através da imoralidade, através de relacionamentos difíceis, né? Então, tudo depende da referência que esses pais já vão projetando para a vida dos filhos. E tem muitos pais que acham que os filhos são propriedades deles. Tá? Ah, não, meu filho tem que ser a minha continuidade, meu filho precisa honrar a minha descendência, né? E não é, isso assim. não deve ser dessa forma, né? É uma insensatez criar os filhos, educar os filhos apenas para este mundo ou para cumprir, né, uma tarefa, ou para cumprir uma missão apenas neste mundo, né? Porque nós sabemos que através da revelação de Deus, aqui nós já sabemos que precisamos fazer a nossa escolha, né, para onde nós iremos e para onde estaremos na eternidade. Tem uma passagem assim na Escritura, em Provérbios 22, 22:6, que diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não se há de se afastar. Né? Então, é um preceito, é um princípio de vida, né? De ensinar o filho desde pequeno. Repete a passagem. Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não se há de se afastar. Tá? Então, se é desde pequeno que tem que ensinar qual é o caminho. Não, né? Porque quanto mais a criança ela vai sendo formada, e ela precisa ser formada primeiro dentro da casa e complementar a educação na escola, né? A escola complementa a educação que ela recebe dentro de casa, né? Quanto mais tarde ela receber instrução, mais difícil vai ser ela absorver essa instrução que é dada pelos pais. Né? E me chama a atenção quando São Paulo fala de Timóteo. Timóteo, né, ele foi elogiado por Paulo pela fé dele e diz que ele recebeu a fé através da avó e da mãe dele, né? Da Lóidice, que é a avó, e a Eunice, a mãe dele. E São Paulo elogia essa fé desse jovenzinho. Né? Era um jovenzinho. Que trouxe uma raiz da avó e da mãe. Exatamente. E a mãe era casada com um grego, né? E que teve também negociar muito, né, a questão da fé, porque os gregos ainda não eram convertidos. Né? E Timóteo absorveu essa fé. Então, veja que riqueza, né? Quando a avó, quando a mãe passa a instrução da fé, né, para o filho, né, não se tem assim uma perspectiva de como isso pode, né, abranger e que pode assim trazer na vida um grande respaldo, né, na vida de um homem, a transmissão da fé via a mãe e a avó. Né? Doutora Roseli, existe mais algum exemplo de alguma mãe na Bíblia que a senhora queria colocar? Colocamos aí a mãe de Moisés, lembramos de outras situações, chegamos a Maria. Sim, acho que Maria é o ápice, é a coroação. Mas existem várias mulheres, por exemplo, como Ana, né? A mulher de Eucana. Ela era estéril e ela queria ter filhos. Né? E ela chorava e lutava muito porque
a outra mulher de Eucana, ela tinha filhos e ria de Ana pelo fato dela não ter e que ela sofria demais, né? Lembrando que no Antigo Testamento a esterilidade da mulher se comparava com a esterilidade do povo da fé do povo em relação a Deus. Então era tido como uma maldição. E isso se caiu, né? Depois de Cristo se caiu, quer dizer, a mulher que não é mãe, que não pode ser mãe, que é estéril, ela não é objeto, né, de maldição de Deus, né? Vamos parar com essa história, né? A gente tem que entender isso dentro de um contexto muito maior. Mas naquela época, né, há muito mais de 2.500 anos, Ana era uma mulher estéril, então ela era discriminada pela sociedade, ela era rejeitada, porque ela tinha que dar filhos, né? E Ana então buscava constantemente a Deus, em oração, em jejum, em lágrimas. Ela ia ao templo, né, rezar para que Deus pudesse abençoá-la com o filho. E uma vez ela foi ao templo e estava ali o profeta Eli, que olhava para ela e ela balbuciava a oração como se estivesse chorando, né? Como se ela mesma estivesse suplicando, e ela estava. E Eli interpretou aquele gesto dela como se ela estivesse embriagada. E vai e pergunta para ela, mas como que você vem no templo já embriagada? E ela diz, não, meu senhor, eu estou aqui com o meu coração vertido em lágrimas, né, de ver a humilhação que eu estou passando porque eu não tenho filhos, né? E Eli então orou a Deus e aí então Ana concebeu. E ela fez nesse momento, isso que eu gostaria de ressaltar, a mãe que é sábia, ela tem a revelação de Deus em relação ao que deve ser feito com o filho. Naquele momento, Ana sentiu que ela deveria consagrar aquele filho que Deus iria dar a ela, né, a ele, consagrar a Deus. E disse para Deus que assim que ela pudesse conceber esse filho, ela mesma o entregaria em consagração. Olha que despojamento, olha só que amor, né? E com isso, então, Ana engravidou. E assim que o filho foi desmamado, ela então levou o filho à consagração ao templo de Deus, né? E se tornou o grande profeta Samuel, né? E então são exemplos de mães que tiveram uma sabedoria, uma sintonia com Deus, e assim então a gente vai discernindo qual o propósito de Deus para aquele filho, né? Que caminho que o Senhor tem, que plano, que missão que Deus tem para aquele filho que está vindo, né, a este mundo. Essa é a diferença da mulher sábia, da mulher que só busca uma instrução mesmo, segundo o conhecimento humano. Doutora Roseli, a Sandra Mara, que mora em Campinas, diz assim, eu não sou mãe, eu sou tia. Cuidei da minha sobrinha desde os 2 anos. Hoje ela está com 10 anos, o pai dela está com outra pessoa. A princípio, essa pessoa não aceitava muito a minha sobrinha, que seria a sua enteada. Hoje em dia, ela não gosta da minha aproximação. Eu a vejo só quando encontro por acaso, sinto muitas saudades, tenho até vontade de vê-la escondido. Não sei até onde eu vou atrapalhar. Dá uma palavrinha para ela. Então, esse é um sentimento, né, de que talvez muitas mães também sintam. É como se fosse uma sensação assim, de você ter se doado tanto e não ter sido reconhecida, né? Um sentimento de ingratidão. Eu penso que você deve buscar, assim, aceitação e oração. Nada que não pode ser mudado. Eu acredito muito, na medida que você busca em Deus essa sua causa, né, Deus vai te responder ou Deus colocará paz no seu coração. Amém. Érica, temos um e-mail. Tem um e-mail da Iramides. Ela está dizendo aqui, bom dia Henrique, todos do programa. Gostaria de saber da doutora Roseli o que ela deve fazer para alcançar essa sabedoria em Deus, pois tem passado dificuldades com a orientação dos seus filhos. Tem um caçula de 15 anos
tem se envolvido com algumas amizades que não são muito boas, amizades da escola, que muitas vezes ela não consegue tomar alguma atitude, se afastou da igreja e, para piorar, o pai, né, o pai dos filhos, não sabe conversar, só critica, xinga aqui, né, ela fala esse termo, e ela acha que com isso não está ajudando em nada. Por favor, me oriente para que eu possa ter, então, essa boa condução em sabedoria, buscando a harmonia no nosso lar. A Iramides. Iramides, convido a você a começar a ler os livros de sabedoria de provérbios que tem na Palavra de Deus, na Bíblia. Através desses livros, dessa literatura, você terá muita instrução de como lidar para trazer seu filho de volta. Primeira coisa, não se coloque contra seu marido. Eu penso que você deve conquistá-lo para que ele pare de se opor a seu filho e de xingá-lo, né? Tá aí um grande erro dos pais, principalmente do pai, né? De criticar demais ou xingar o filho. E aí entra até naquele programa que nós fizemos sobre as maldições, né? De pais, que em vez de trazer o filho, afasta ainda mais. Penso que você deve trabalhar com seu marido, de fazê-lo compreender de que essa postura está afastando ainda mais os filhos de vocês. Essa idade de 15 anos, 17 anos, é uma idade crítica, uma idade difícil, onde eles buscam assim a autonomia, buscam ser eles mesmos, andar por eles, tá? Então eles se tornam naturalmente rebeldes. Antes dessa idade era que precisava ter tido muito mais formação, muito mais assim segurança, disciplina na educação deles, tá? Mas eu acredito que ainda há tempo de você trazer esses filhos. Passa pela sua postura, pela sua entrega, pela sua busca, né, de estar conhecendo mais a palavra de Deus e orando pelos seus filhos, porque a oração da mãe é respondida por Deus, né? E quanto mais de trazer o seu filho para o caminho correto, para o caminho certo, porque muitos pais não estão ensinando os filhos mais ao caminho certo, né? Por causa desse relativismo que ninguém mais sabe o que é certo ou errado, deixa os filhos ficarem soltos, né? Mas o caminho certo é o caminho da moral, é o caminho da ética, é o caminho da honestidade, é o caminho da transparência, né? É o caminho que Deus propõe, tá? E você precisa buscar em Deus para que Deus te dê essa estratégia. E a palavra de Deus, ela é rica em ensinamentos. Seja uma mulher perseverante na oração, seja uma mulher que busque a Deus o conhecimento da palavra de Deus, que Ele lhe dará a sabedoria e a instrução para você trazer esse filho. Muito bem. Doutora Roseli, como nós estamos, como sempre, com o nosso horário apertado, eu deixo agora para a senhora concluir, deixar a sua mensagem de esperança como profissional, muito mais, como mulher de Deus, né? Para aquelas pessoas que sofrem por essa situação que nós estamos vivendo, né? A falta de sabedoria divina. Então, eu concluo dizendo o seguinte, que Santiago tem um versículo que mostra o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Deus vai dar. Peça, porém, com fé, não duvidando. Então, a você que acabou, né, de nos escrever, peça a sabedoria que Deus vai lhe dar, né? Porque o que é o essencial para um filho? O essencial para um filho é saber que ele tem um início e que ele tem um fim. E que como ele vai viver durante esse percurso até chegar ao fim. Passa muito, né, pela sabedoria que os pais plantaram no coração como semente para esse filho. Sim. Tá? Então, as escolhas que esse filho irá fazer sempre terá em mente, né, um propósito maior, né? Um olhar muito mais expandido, com um foco, com um objetivo de vida a ser alcançado.
Então, Deus quer nos dar a sabedoria. Né? Deus não está de braços cruzados, fechados, para não nos abençoar com o dom da sabedoria. A sabedoria é dom do Espírito Santo. Né? Como você mesmo disse na abertura do programa hoje, né? Nós iremos comemorar Pentecostes. Pentecostes é você comemorar a descida do Espírito Santo, né, sobre a igreja. E o Espírito Santo contém todos esses dons que são necessários para a nossa vida ser cheia de sabedoria. E então eu convido você a buscar o Espírito Santo na tua vida. E assim ele vai ser seu mestre, o seu professor, de como você vai educar, disciplinar o seu filho para a verdadeira vida em Deus, né? Para que o seu filho realmente possa ter a verdadeira vida em Deus, você necessita estar, né, plena desse Espírito Santo, que é a própria vida. E eu digo isso também baseado em que nós sabemos, acabamos de celebrar ontem, no domingo, a ascensão do Senhor, né? E os anjos diziam para os apóstolos, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará um dia, ele voltará um dia. E esse dia de voltar está próximo, cada vez mais próximo. E os sinais estão evidentes da vinda do Senhor. O Senhor está próximo para voltar a este mundo, para resgatar a igreja dele. E a igreja de Jesus Cristo somos nós, aqueles que verdadeiramente são aceitos, aceitaram a Jesus, são lavados pelo sangue dele, são remidos pelo sangue dele, que vive uma vida segundo a vontade dele, a palavra dele. Nós somos essa igreja. E esse Jesus, ele vai voltar e vai levar essa igreja, né? São Paulo fala sobre o arrebatamento dessa igreja e está próximo de acontecer. Amém, amém. Então nós precisamos ensinar esses nossos filhos a viver na verdadeira vida em Deus, que agrada a Deus, porque só os santos verão a Deus, né? E Jesus, ele voltará assim como ele foi. Então, mãe, seja sábia, mostra a seu filho que existe Deus, que existe vida eterna, que existe um juízo de Deus, que existe a misericórdia de Deus, que esta vida é passageira, que esses filhos que Deus te deu não são teus, mas são de Deus. É Deus que os emprestou, que o emprestou para que você pudesse, então, cuidar deles de uma forma que eles possam retornar um dia para o seu próprio Criador, para o seu próprio Deus. É isso que eu desejo para você. E um filho criado, né, por uma mulher que é sábia, certamente dará muita alegria a essa mãe, tá? É isso que eu desejo para você, mãe Henrique. Para mim também é uma bênção poder estar aqui, né? E agradeço sempre o convite de vocês, da comunidade, que eu tenho assim no meu coração, essa comunidade abençoada, né? E também a século XXI, Padre Eduardo, não é mesmo? E o nosso verdadeiro motivo de estarmos aqui é realmente trazer a você o nosso melhor, né? Que é a palavra de Deus, ensinamentos Amém. de Jesus. Que é a nossa vida, né? Que é o que nós Aproveita e vivemos. manda um abraço para a mamãe. Pra todo mundo, Eu deixo mesmo um grande beijo aí para minha mãe. Ontem foi o Dia das Mães, não pude estar com ela. Ela mora muito longe, né? Então eu deixo um grande beijo aí para você, minha querida mãe. E finalizo com uma frase que eu gosto muito da frase da Madre Teresa de Calcutá. E ela diz assim: não é o que você faz, mas quanto amor você dedica no que faz. O importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Que né? maravilha. Então, assim, eu procuro pautar mesmo minha vida nesse amor, né? De estar aqui por amor mesmo a você, por amor a Deus, né? De estar servindo mesmo ao Senhor.